Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Genius Quest. Faz um tempinho que a gente não fazia uns episódios para vocês, né, uma gravação. Mas enfim, hoje estamos com uma novidade, né? Eu tô aqui de férias em Portugal e justamente aqui na casa da família. E hoje a ideia é justamente compartilhar com vocês a experiência do Matheus Vinícius, estudante aqui intercambista em Portugal, como é essa experiência de estudar em outro país, né? Então eu gostaria de passar a palavra a Matheus agora para que ele possa se apresentar. Olá, pessoal. Pronto, aqui é o Matheus, eu sou irmão do Melk. E é um prazer aqui estar com vocês, compartilhando esse momento como estudante internacional e para falar um pouco sobre isso com vocês. É isso aí, galera. Justamente a ideia desse episódio de hoje é compartilhar as experiências do Matheus aqui em Portugal. Obviamente que a ideia é para a Argentina, mas quero trazer para vocês aí como é também mais ou menos as dificuldades de um estudante aqui em Portugal, que é também a mesma dificuldade que a gente tem lá na Argentina, né? A diferença é que são países, continentes diferentes. Mas a ideia é essa. Mas e aí, Matheus? Conta pra gente como é a sua faculdade, como foi a sua experiência, né? E o seu ingresso do Brasil para cá. Então, o método de ingresso foi com a nota do Enem. Eu fiz o Enem no Brasil, fiz vestibular, como qualquer estudante brasileiro que faz o exame para entrar na universidade pública. E eu usei essas minhas notas do Enem para trazer para cá, para Portugal. Fiz um processo de seleção, concorri com outros estudantes internacionais, aguardei pela nota e resultado e também pela comunicação da faculdade. E quando eu recebi a novidade, né, da faculdade, eu fiz a matrícula aqui em Portugal. Bacana, bacana. E com relação a diferença linguística, por exemplo, Portugal, o português de Portugal é diferente do nosso português do Brasil. O que é que você tem sentido quando você veio para cá, né? Então, no início, pronto, eu tinha algumas dificuldades em perceber algumas palavras, mas aí, com o tempo, fui me acostumando e me adaptei ao novo ambiente. Mas o que eu tenho a dizer é que até hoje eu tenho tido a gostar da experiência que eu Pode crer, tenho, pode crer. tenho aqui. Pode crer. E como foi também essa questão da nota do Enem? Como foi? Você ficou muito nervoso esperando essa nota sair? Onde é que você estudava lá no Brasil? Compartilha um pouquinho aí com o pessoal. Então, no início, quando eu coloquei a nota pra cá, né, eu fiquei muito ansioso mesmo, porque eu não sabia como seria essa nova experiência, seria um mundo totalmente novo. E aí eu fiquei a pensar nessa, nesse contexto. Pronto, eu estudei no Brasil, no ensino médio, né, como qualquer estudante, e usei essas notas para vir para cá, basicamente. Legal, legal. Lá na Argentina a gente tem outros métodos de ingresso totalmente diferentes, né, com relação a essa nota. Lá o Enem não é reconhecido, então não precisa usar a nota do Enem para entrar nas faculdades argentinas. Nesse caso, lá na Argentina, o que a gente precisa é basicamente o curso de espanhol, ou seja, o certificado de espanhol nível agora, né, C1 e C2, porque até o ano passado era B1 e B2. Agora, no caso da UBA, né, e outras universidades públicas também estão exigindo aí o nível C1 e C2, que é um nível mais avançado. Então, lá no caso da gente, a gente utiliza esse método para ingressar nas universidades. As universidades argentinas, elas têm métodos de ingresso, onde geralmente a gente passa aí 6 meses ou um ano, no caso da UBA, um ano, para poder ingressar literalmente no curso que a gente quer. No seu caso foi diferente. No seu caso você pegou a nota do Enem, aplicou na universidade que você queria e consequentemente teve a resposta e com isso você deu toda a questão da documentação. Bom, e perguntando a você sobre a questão da documentação, como foi? Você veio com visto? Como foi essa parada? Então, no início eu vim com visto, eu organizei todo o processo da papelada, toda a documentação e me preparei para vir para cá com toda a documentação que era necessária. E aí eu não precisei de nenhum certificado de reconhecimento linguístico, porque português é uma língua falada também em Portugal. E não tive estresse com essa parte. Claro, é como aquele tratado lá, né, da CPLP, né, dos países que fazem parte da língua portuguesa e os países Exato. que foram colonizados por Portugal. Bacana. Matheus, e com relação, por exemplo, à sua experiência como estudante internacional, né, que é o mesmo meu caso lá, né, é o mesmo caso também de outros que estão escutando agora o nosso podcast.
e os nossos próprios assessorados. Como é a sua experiência intercambista? Compartilhe um pouco para a gente como você se sente sendo brasileiro, estando em Portugal, né? Os seus desafios. Então, é um mundo totalmente diferente, porque de fato estamos em uma nova cultura. Não é igual ao Brasil, Sim, mas partilhamos às vezes alguns aspectos que não mudam muito, né, para o nosso país de origem. imagino. Mas em termos de faculdade, de universidade, temos provas, temos frequências. E essas frequências são justamente os testes que nós fazemos aqui. As provas, né? As conhecidas provas. Lá a gente chama de exames, que é diferente também. Lá o nosso exame, por exemplo, um 4 pra gente lá é um 10, né? Por que um 4 é um 10 pra gente? Porque um 4 lá é 60% da prova. E aqui em Portugal, como é? Então, aqui a nota mínima Aham, é 10 valores, mas a escala varia entre 0 a 20. certo. Para você ser aprovado, tem que tirar no mínimo o 10, que seria considerado 5 no Brasil. Pode crer, totalmente diferente. Ou seja, aqui então tem mais peso, né? Assim como na Argentina também. É mais pesado alcançar a nota, vamos dizer assim. Exato. E alguns métodos de avaliação são diferentes. Nós Aham, fazemos as provas, mas também tem os trabalhos, os sim, seminários, sim. que também conta como peso na nota final. Sim, no nosso caso lá na Argentina, pessoal, nós não temos trabalhos, não temos seminários a mais para somar essa nota. Ou seja, nossa nota crua é aquilo que está lá, entendeu? Ou seja, se a gente faz uma prova daqui a um mês, vai ser essa prova que vai ser a nota. Não tem como agregar ou somar ou aumentar. Nesse caso aqui de Portugal, pelo que o Matheus está informando, é possível aumentar, né? Um pouco com os trabalhos, né? E sim, mas isso varia de cadeira para cadeira. Em cada cadeira Claro, tem esse método de avaliação diferente. claro. E sobre as férias, Matheus, mais ou menos, com qual os meses de férias? As férias são nos finais dos semestres, em meados de junho, julho, penso eu, Sim, sim, e é justamente no verão sim. que os estudantes aqui aproveitam para sair, irem à praia, tomar um sol Sim, e sair com os familiares. sim. E voltando mais uma vez aí, retomando esse tema com relação à experiência e dificuldade, qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando você chegou aqui em Portugal? No início, penso que foi o choque cultural. E também a questão de se adaptar à universidade. Porque eu saí do ensino médio no Brasil e, de fato, entrei na universidade aqui. Então, tive que me adaptar à questão da diferença de avaliação com os professores, Sim. com as matérias, e também entender o português de Portugal falado aqui. Você acha o ensino português bom? Sim, O pessoal rigoroso? às vezes sim, mas penso que isso às vezes é necessário para ter um aprendizado Aham, eficiente. sim, sim. Mas a questão de se o aluno penso que se o aluno é esforçado e se ele busca ser um estudante internacional, eu penso que sim, ele consegue se desenvolver aqui na Bacana, universidade. bacana. E, por exemplo, porque eu imagino que a Europa, né? A Europa é um continente muito internacional, né? Então, por exemplo, eu já vi você falando inglês aqui, etc., com os amigos e tal. No seu caso, que você estuda aqui no Politécnico de Viseu, é, já teve muito contato com alunos de outros países, por exemplo, Hungria, Espanha, Inglaterra? O que é que você acha dessa visão internacional da Europa? Aqui em Portugal nós temos um acordo, né, entre toda a União Europeia, que é o Erasmus. E aqui as universidades europeias incentivam bastante os alunos internacionais, estudantes dos seus próprios países, fazerem o intercâmbio com Erasmus para os outros países e estudar e conhecer essas novas culturas, não é? E aqui na minha universidade eu tenho presenciado muitos estudantes que fazem esse Erasmus. Eu encontro muitos por aqui espanhóis, mas nunca cheguei a ver franceses e estudantes de países mais do Oriente. Entendi, entendi. E o que é o Erasmo? Explica pra gente um pouquinho o que é o Erasmo. Então, o Erasmus é um acordo que existe aqui na União Europeia para incentivar os estudantes europeus para irem para os outros países fazerem esse intercâmbio. E o interessante é que eu acho, quando a gente está conversando, né, só eu e você sobre esse tema, é que geralmente, realmente a Europa, ela investe bastante nesse intercâmbio cultural, né? Estudantes da Espanha que vêm para cá, portugueses que vão trabalhar na Suíça, portugueses que vão fazer intercâmbio na Hungria, na Bélgica, eu acho isso muito interessante. No nosso caso lá na Argentina, a gente não tem esse recurso do Erasmo, né, para fazer dentro da Argentina,
Porém, as universidades lá têm os seus programas de intercâmbios internacionais com o Brasil, com países da Europa também. Depende muito também da casa de estudo, aonde você vai. No meu caso, medicina, você pode escolher um hospital e o hospital se contacta com a universidade, né, para fazer aquela ligação. Mas é bem diferente. Realmente eu não posso mentir que aqui eu não posso mentir que aqui na Europa realmente é um recurso muito top isso. Matheus, e que dica você poderia, ou dicas, né? Não sei se você tem mais de uma, você poderia dar para os estudantes que estão no Brasil que pensa estudar na Argentina ou estudar aqui em Portugal, não sei. Eu incentivo bastante. Mas primeiro é preciso se preparar, obviamente. Porque você vai estar como estudante exposto aqui, né, às dificuldades. A adaptação também dessa nova cultura. Sim, claro, claro, com certeza. Imagine que não seja fácil nesse primeiro momento, né? E com relação a gasto, por exemplo, quanto um aluno, no seu caso, que vem do Brasil para cá, né, que foi aceito pela universidade, etc. Desde o Brasil já vem tudo certinho, quando a acomodação tudo legalizada e tal. Quanto mais ou menos se paga para estudar aqui? Porque aqui eu sei que as universidades todas são pagas, independentemente se são públicas Sim. ou não, existe uma tarifa, não é verdade? Sim, corretíssimo. O que se paga como estudante internacional varia muito de universidade para universidade. As faculdades de Lisboa e de Porto são das mais caras de Portugal, mas as mais baratas são as que são do interior do país. Uhum. E E mais ou onde menos, quanto se paga mais ou menos? Uma ideia, né? Para os nossos ouvintes terem uma ideia de mais ou menos quanto se paga para estudar. varia entre os 100 euros mensais Aham. até os 1.200 euros mensais. Claro, claro. Porque me parece que, como você me explicou uma vez, tem dois modelos, né? O aluno português e o aluno estrangeiro, né? Não é isso? Sim. O aluno português paga mais barato. Sim, em termos de lei, o português aqui paga mais barato do que o internacional. Isso em Sim, qualquer lugar, apenas que em qualquer lugar da União Europeia. claro. E o estrangeiro já paga um pouco mais caro. Exato. E aí, com relação também ao qualquer curso, ou seja, vamos supor, direito, que deve ser mais caro, eu acho, ou medicina, que é mais caro também. Aqui, para quem é português, medicina pode ser qualquer tipo de curso. O português, ele paga um valor universal para a Certo, universidade. É certo. um valor Você fixo. sabe esse valor mais ou menos, quanto é? Penso que aproximadamente por volta de 70 euros a 80 euros Certo. mensais. Ok. Mas aqui, por incrível que pareça, algumas universidades portuguesas, elas incentivam aos estudantes brasileiros do Brasil a virem estudar aqui no interior e eles dão e oferecem bolsa por isso. Legal. E pronto, alguns brasileiros pagam aqui o que chama de propinas mensais, né? Esse valor mensal da faculdade, mais barato. Certo, certo. Bacana. E me diz uma coisa, no caso, por exemplo, de um aluno que não veio com visto, né? Um aluno que veio como turista, perdão, e quer estudar, nesse caso aí. Tem que fazer umas provas, né? Assim? Tem que fazer umas provas? Sim, aqui existem vários métodos de ingresso nas faculdades. Mas, para quem vem do Brasil diretamente para cá, para Portugal, tem que entrar pelo processo seletivo de estudante internacional. Ok. Só depois de alguns processos e regalias de lei é que pode concorrer como de nível igual a um português. Show de bola. Tô trazendo aí pra vocês, pessoal, muitas dicas aí, tá? Que são dicas de ouro, viu? Né? Não é todo mundo que tem essas informações e que compartilha essas informações, não é verdade? Essa mesma ideia, né? A ideia da Gênios Assessoria como agência de assessoria estudantil é de trazer essa verdade, essa realidade para os estudantes. Para que eles saibam decidir. Quem sabe, né? Você não faça um futuro aqui em Portugal, na Europa, né? Ou na Argentina, né? A gente trabalha com os dois e traz justamente essa ideia para vocês ter aí um discernimento para onde vai. E bom, já estamos quase finalizando o nosso podcast. Eu queria deixar aí para o Matheus finalizar, né? Comentar um pouco o que é que ele achou dessa experiência e qualquer coisa a gente se vê aí num próximo podcast com ele comentando um outro assunto. Todo seu, Matheus. Melquinho, o prazer foi meu. Também é um prazer estar convosco, todos vocês aqui na escuta. Eu espero que esses áudios sejam de muita ajuda a quem tem interesse para vir para Portugal. E que sim, se você quer vir para cá, acho que vale super a pena. Não vai se arrepender. Muito obrigado. É isso aí, gente. A gente se vê logo mais no próximo podcast. Qualquer coisa, comenta aí qual seria, né, a sua dúvida, sua pergunta, e a gente vai tratar de trazer isso no próximo podcast. Grande abraço. Tchau, tchau.